que fala 5 ministérios a Bíblia, né? Fala do apóstolo, do profeta, do evangelista, mestre e pastores. Acreditamos que continuaram até hoje, como os dons, todos os dons espirituais. Não teve uma época que morreu, quando morreu o último os apóstolos, por causa daquilo. Mas para entender, pastor, nós acreditamos fielmente, nós e boa parte da igreja, acredita no ministério profético, acredita no profeta, mas só que mesmo as igrejas que acreditam no ministério profético, acredita no apostólico, acredita em todos os dons atuais, mas há muita confusão por falta de entendimento. Como funciona ou como opera o ministério do profeta, em específico, aquele que é chamado para ser profeta? Como é que funciona, como opera, para aquele que está assistindo vir entender melhor como funciona esse ministério, esse chamado profeta de Deus. Amém. Vamos primeiro estudar alguns textos aqui, vamos ler o que está escrito, para depois a gente tentar embasar um entendimento mais claro daquilo que nós entendemos e temos como regra de fé, né? Olha só, em Atos, capítulo 13, nós podemos analisar logo no primeiro versículo, em Atos, capítulo 13, que acontece algo na igreja de Antioquia, que seria a segunda igreja. A primeira igreja foi aquela estabelecida em Atos, e a segunda igreja proeminente foi a de Antioquia. E quem estava lá em Antioquia? Está escrito assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, que seriam os mestres. Olha a ordem: profetas e doutores. A saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Perdão. Mas eu quero falar na hora da live. Espera. E Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo as mãos sobre eles, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aí vai começar a primeira viagem missionária de Paulo, né? E junto com Barnabé. Olha que é interessante, muita gente acha que o último profeta foi João Batista. Só que é um entendimento errado. O último profeta da lei foi João Batista. A partir de então, de João Batista em Jesus, os profetas já não são mais os profetas da lei. São os profetas da graça. São os profetas que profetizam que Jesus veio. Até João Batista, eles estavam muitas vezes profetizando que viria o Messias. E é interessante que aí fala que havia profetas, não era um profeta, havia vários profetas aí nessa igreja de Antioquia. Ou seja, o que a gente entende? No entendimento deles, lá na igreja primitiva, os profetas eles eram bem aceitos com esse cargo. Não tinha problema, não tinha dificuldade. Não tinha dificuldade.